Por séculos, uma verdade incômoda foi velada, escondida sob camadas de tinta e dogmas. Você acredita conhecer a história dos santos e anjos? E se eu lhe dissesse que, nas próprias catacumbas romanas, os primeiros cristãos pintaram anjos negros, com asas douradas, protegendo seus mártires? Ou que ícones achados no Egito retratam uma Maria de pele escura, segurando um Jesus menino também negro? Textos antigos, banidos e ignorados, guardam segredos profundos sobre profetas e curandeiros cujos feitos superam muitas histórias da fé oficial. Imagine uma mulher, Ambier, de vestes vermelhas, curando 17 leprosos em um único dia. Ou um profeta negro, Takla Haimanot, jejuando por anos e sendo visto levitando durante suas orações. Esses milagres, tão poderosos quanto os mais celebrados, não encontram lugar nas narrativas que nos foram ensinadas. Foram eles apagados? Silenciados? Este vídeo vai revelar por que anjos com olhos de brasa e videntes capazes de desvendar segredos de reis foram convenientemente esquecidos e como essa ocultação moldou a fé que conhecemos hoje. Prepare-se para desenterrar a verdadeira história, onde a cor de quem realizava milagres nunca foi um impedimento para o divino. Esta não é apenas uma pergunta, é uma jornada em busca de uma revelação, um chamado para todos que pressentem que algo muito profundo, sempre esteve faltando na narrativa oficial da fé. Estamos falando de uma linhagem espiritual oculta, uma tradição divina negra que realizou milagres extraordinários, curas inexplicáveis, manifestações sobrenaturais que literalmente moldaram o nascimento da própria fé que hoje chamamos de cristianismo. E se eu lhe dissesse que os maiores milagres espirituais da humanidade não foram protagonizados por anjos brancos ou por santos europeus, mas por deuses negros? Sim, a expressão pode soar forte, mas ela guarda um mistério espiritual que a Igreja evitou revelar por séculos. Você já parou para pensar com sinceridade por que as imagens divinas que você conhece sempre têm a mesma cor de pele? Por que em milhares de representações, Jesus, os anjos, os profetas, todos são brancos como a neve, mesmo quando a Bíblia, a própria Bíblia Sagrada, foi escrita em terras onde a pele escura era predominante? E mais, por que os milagres atribuídos a divindades negras foram sistematicamente apagados e silenciados? A verdade, meus amigos, é que muitos manuscritos antigos, textos apócrifos, códices etíopes e evangelhos esquecidos relatam a atuação direta de seres espirituais negros, realizando milagres extraordinários. Mas, veja bem, esses registros simplesmente desapareceram, foram proibidos, ocultados, como se nunca tivessem existido sob o peso da teologia europeia dominante. A resposta, ela assusta e talvez doa, mas ela é necessária. Porque por trás desse silêncio existe uma estratégia milenar de apagamento, uma reconstrução deliberada da imagem de Deus, feita para manter o controle sobre quem pode e quem não pode ser visto como divino. A pergunta real não é apenas por que esconderam, mas sim, o que aconteceria se descobríssemos a verdade? A verdade de que Deus também tem pele escura. A verdade de que os milagres dos deuses negros não são mitos africanos, mas sim partes silenciadas da fé cristã original. E hoje vamos revelar, passo a passo, por que esses milagres foram escondidos. A primeira razão para esse ocultamento é talvez a mais visível, ainda que sutil. A criação de um projeto teológico para embranquecer a imagem do divino. O cristianismo que você conhece hoje não é o mesmo das origens, sabia? Muito do que nos foi ensinado foi reinterpretado, ressignificado e, convenientemente, embranquecido. Você já reparou que quase todas as representações de Deus, de Jesus, de Maria, dos anjos e dos profetas são de pessoas brancas com os mesmos traços europeus?
Isso não é uma coincidência, não é apenas uma escolha artística. Foi um projeto visual, cultural e teológico que se espalhou com o avanço da Igreja institucionalizada no Império Romano e se intensificou de forma assustadora nos períodos de colonização. Mas como Deus era retratado antes dessa dominação europeia? A resposta está em lugares que a maioria das pessoas nunca olhou, por mais óbvios que pareçam. Manuscritos coptas, arte cristã etíope, afrescos pré-romanos. Todos esses registros apontam para algo poderoso. As primeiras imagens do divino tinham traços africanos. O Criador que curava, os profetas que falavam com fogo, os anjos que interviam nas batalhas, todos foram representados em registros antigos com pele escura, lábios cheios e cabelos crespos. E isso não era apenas uma questão de estética, era como o povo via a si mesmo e, portanto, como via a ele. No cristianismo primitivo, principalmente aquele que floresceu no solo fértil do norte da África, a espiritualidade era enraizada na terra, conectada com a ancestralidade. Os rituais cristãos conviviam de forma harmoniosa com práticas espirituais ancestrais africanas. Não havia heresia, havia sinergia. E essa fé ancestral negra era poderosa, era viva, capaz de manifestar milagres visíveis, curas espontâneas, profecias profundas, libertações sobrenaturais. Mas para o poder dominante da época, permitir que o mundo visse Deus com pele escura seria um risco enorme. Era necessário criar outra imagem de Deus. Um Deus com rosto europeu, com autoridade romana, que falava latim e se encaixava perfeitamente nos moldes das coroas e dos tronos. E foi assim que o projeto de embranquecimento do divino começou. Não apenas nas pinturas, nas doutrinas, nas escolhas dos textos bíblicos, nos concílios que decidiram quais evangelhos entrariam na Bíblia que você tem em casa. É por isso que falar sobre deuses negros é tão importante. A expressão não se refere a divindades pagãs, como foi usada para depreciar, mas representa a manifestação do sagrado através de corpos e mentes negras. É o reconhecimento da divindade que se expressa em um povo que, embora sistematicamente oprimido, nunca se desconectou de sua essência espiritual. E essa memória espiritual, acredite, vive dentro de cada um de nós. Isso nos leva diretamente ao segundo motivo pelo qual esses milagres foram ocultados: a supressão deliberada de textos sagrados e registros históricos que simplesmente não se alinhavam à nova narrativa europeia. Ora, se a representação de Deus e dos anjos foi alterada, o que dizer então dos feitos divinos atribuídos a figuras negras? Sim, existem, muitos deles, de milagres extraordinários realizados por homens e mulheres negros, que foram esquecidos ou, pior, apagados. Estamos falando de curas, ressurreições, multiplicação de alimentos, levitação em êxtase místico, intervenções angélicas. Muitos desses acontecimentos estão descritos em documentos antigos, evangelhos não canonizados, crônicas dos desertos da Etiópia, escritos coptas, cartas trocadas entre mestres espirituais do norte da África. Um desses textos, o chamado Evangelho da Verdade, descreve manifestações do Espírito realizadas por discípulos que viviam entre tribos africanas, homens e mulheres que curavam com a imposição das mãos e recebiam revelações diretas do mundo celestial. Um relato fala de uma mulher de pele escura chamada Amir, que em um vilarejo assolado por lepra teria curado 17 pessoas em um único dia. O povo a chamava de a Filha da Luz. Você já ouviu essa história? Provavelmente não. Ela nunca foi lida nos púlpitos, porque não foi aceita pela tradição oficial. Muitos desses milagres foram registrados em escritos coptas, os documentos mais antigos do cristianismo egípcio. Eles revelam práticas espirituais que foram empurradas para o que chamaram de heresia ou misticismo perigoso. Mas pense comigo, não era perigoso para a fé, era perigoso para o poder, porque reconhecer que esses milagres aconteceram, que essas figuras negras tinham acesso direto ao sagrado, seria admitir que o Espírito Santo não seguia o roteiro da teologia romana, seria admitir que ele não precisava de aprovação imperial para agir. Muitos desses milagres se concentravam em regiões como Núbia e Axum.
onde o cristianismo floresceu antes da oficialização romana. Homens como Takla Raimanó, que diziam ter flutuado durante suas orações. Mulheres como Ubit da Eritreia, que profetizava em transe profundo. Eles foram lentamente apagados da linha do tempo, porque não representavam o perfil aceitável para uma fé europeia padronizada. E os milagres, que são a prova viva da presença do Criador, tornaram-se provas inconvenientes quando realizados por corpos que a elite não queria exaltar. E essa, minha cara Zuleide, é uma das maiores injustiças espirituais da história. O terceiro motivo para o ocultamento está na demonização estratégica da espiritualidade africana. Durante muito tempo, nos ensinaram a ver as tradições africanas com medo e desconfiança. Fizeram-nos acreditar que os rituais, os cânticos e as divindades da ancestralidade africana eram diabólicos, incompatíveis com a fé cristã. Mas quando você observa sem o filtro do preconceito, percebe conexões profundas. Os orixás, por exemplo, que representam forças da natureza e aspectos do Criador, encontram ecos em personagens bíblicos. Oxalá, o orixá da criação, lembra o próprio Cristo. Ogum, Senhor dos Caminhos, tem paralelo com o arcanjo Miguel. Xangô, com seu senso de justiça, se conecta à energia profética de Elias. Isso não é forçar uma ligação, é reconhecer um campo espiritual maior do que os limites da doutrina. Antes da colonização, já havia fé, milagres, cura e profecia na África. Mas quando a colonização chegou, ela veio com a cruz e a espada. O que não cabia na nova religião foi sumariamente rotulado como demônio. Sacerdotes africanos foram perseguidos, tambores foram silenciados. A demonização da espiritualidade africana foi estratégica, porque um povo desconectado de sua força espiritual é mais fácil de dominar. Um povo que não reconhece o sagrado na sua própria cor se curva e busca a divindade no altar do outro. Mas a verdade que vive no corpo, que vibra no sangue, que ressoa no som do tambor, essa verdade não pôde ser apagada. E talvez agora você esteja começando a sentir um chamado, como se uma lembrança antiga estivesse despertando dentro de você. Isso nos leva a uma consequência direta e ao quarto motivo: o profundo impacto psicológico que essa ocultação causou na fé do povo negro até hoje. Não se trata apenas de história, é sobre como a ausência dessas verdades moldou a forma como milhões de pessoas se enxergam diante do sagrado. Quando você cresce ouvindo o que é imagem e semelhança de um Criador que não se parece com você, a fé vira um esforço. O coração busca a conexão, mas encontra uma barreira invisível. Falta representatividade, falta pertencimento. A forma como o sagrado é apresentado em imagens, filmes e sermões reforça a ideia de que existe um padrão divino, e ele não é negro. Esse é o veneno sutil que tem frustrado a fé de milhões. Muitos abandonaram suas jornadas espirituais não por falta de fé, mas por sentirem que não havia espaço para sua presença completa ali. A fé do povo negro foi moldada na dor e na resistência, mas a ausência de reconhecimento gera um vazio. Esse exílio só termina quando a identidade é restaurada, quando uma pessoa negra olha no espelho e entende: meu rosto também carrega o divino. E essa redescoberta opera uma cura profunda. Não se trata apenas de saber que existiram santos negros, trata-se de reconhecer que o Criador nunca nos excluiu. Quem nos excluiu foi o sistema. E essa diferença, minha irmã, muda tudo. A reconexão com a espiritualidade negra é um realinhamento com o propósito divino. É como voltar para casa. Sua oração deixa de ser uma obrigação e vira um reencontro. Você para de buscar o sagrado apenas no alto do céu e começa a reconhecê-lo no seu próprio reflexo. Finalmente, a quinta razão pela qual a Igreja ocultou esses milagres reside nas provas físicas e documentais que foram trancadas, escondidas e rotuladas como proibidas. Evidências arqueológicas, manuscritos e afrescos que desafiam de frente a narrativa oficial.
Você já ouviu falar dos manuscritos gnósticos? São textos antigos que falam de uma espiritualidade mais livre e direta. E em muitos deles, a manifestação do divino acontece através de personagens de pele escura. Esses textos foram escondidos por séculos, como os manuscritos de Nag Hammadi, descobertos em 1945 no Egito. Uma biblioteca espiritual inteira, soterrada em jarros de barro para escapar da destruição. Ali estavam registros de mestres africanos, de mulheres que profetizavam, de anjos que não se pareciam em nada com os querubins europeus que nos mostraram. E por que isso não foi incluído na sua Bíblia? Porque eram espiritualmente perigosos para um sistema que precisava manter o monopólio da verdade. Mas isso é apenas a superfície. Existem os códices etíopes, guardados nos monastérios das montanhas da Etiópia. Neles, o sagrado é retratado com personagens de pele escura. O mais impressionante é o livro de Enoque, considerado sagrado por cristãos primitivos, mas retirado da maioria das Bíblias ocidentais. Por quê? Porque em tradições etíopes, Enoque é representado como um profeta negro que teve acesso ao trono celestial. Para os senhores da religião europeia, isso era insuportável. Mas isso é apenas a superfície. Existem os códices etíopes, guardados nos monastérios das montanhas da Etiópia. Neles, o sagrado é retratado com personagens de pele escura. O mais impressionante é o livro de Enoque, considerado sagrado por cristãos primitivos, mas retirado da maioria das Bíblias ocidentais. Por quê? Porque em tradições etíopes, Enoque é representado como um profeta negro que teve acesso ao trono celestial. Para os senhores da religião europeia, isso era insuportável. E não bastava queimar textos, era preciso apagar as imagens. Muitos afrescos de santos negros em igrejas antigas foram cobertos, raspados ou destruídos. Imagine encontrar uma imagem de Maria com traços africanos, segurando um Jesus com cabelo crespo. Isso existe, está documentado, mas raramente é mostrado, porque desorganiza a mente condicionada. Essas evidências são parte da sua herança espiritual. Você tem o direito de saber que sua fé tem raízes mais profundas e mais negras do que lhe contaram. Agora, respire fundo. Diante de tudo isso, a pergunta retorna, martelando na alma. E se você foi enganado a vida toda? E se as imagens, os sermões e as respostas prontas que lhe deram não eram a verdade completa, mas uma versão editada para mantê-lo dentro de um roteiro espiritual que nunca foi escrito com a sua história? Não queriam que você soubesse que existiram reis e profetas negros, sacerdotisas africanas que curavam em nome do Criador, ou relatos de milagres feitos por pessoas que se pareciam com você. O engano não veio com gritos, mas com o silêncio, com a ausência, com a omissão. Ninguém lhe ensinou a questionar por que tantas vozes foram silenciadas, por que tantos rostos foram embranquecidos. A pergunta, por que me esconderam isso, é o primeiro passo da libertação. É o momento em que você começa a rasgar o véu e a ver com os próprios olhos. A espiritualidade verdadeira não teme perguntas. O que teme é o sistema que se beneficiou do seu silêncio. E ao buscar, você perceberá que quando uma pessoa negra descobre que sua espiritualidade sempre foi válida, que seus ancestrais não estavam perdidos, a fé explode por dentro. Pela primeira vez, você se vê inteiro diante do Eterno, não fragmentado, mas completo, conectado, liberto. Lembre-se, fazer perguntas não é falta de fé, é sinal de maturidade espiritual. O Criador não teme sua dúvida. Quem procura, encontra. E o que vai encontrar pode ser desconfortável no começo, eu sei, mas vai te curar de dentro para fora. Você nunca esteve separado do Criador. Fizeram você acreditar nisso. E essa compreensão muda tudo. Ela lhe dá o poder de ser você diante do Eterno. E isso ninguém pode mais tirar de você. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está despertando, não é mesmo? Agradeço por ter ficado até o final. Isso mostra que você está pronta para mergulhar mais fundo, para reconstruir sua fé com base na verdade.
Agora, se ainda não está inscrita, eu te convido. Inscreva-se agora para continuar recebendo conteúdos que vão abrir sua mente e reconectar você com sua verdadeira origem espiritual. E por favor, comente aqui embaixo: eu fui até o fim porque essa verdade é minha. Escreva essa frase se você sentiu que essa jornada o tocou de verdade. É assim que eu sei que você está comigo e que esse conteúdo precisa continuar. Não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito este vídeo a alcançar outras pessoas que, assim como você, estão buscando respostas. Nos vemos no próximo vídeo.